Havia na nação de Israel juízes e magistrados que julgavam as pequenas causas. As causas grandes eram levadas para o rei. Mas os juízes e magistrados julgavam os problemas e as questões de terra, de herança, de dinheiro, de propriedade, de discussão entre o povo. E esses tribunais eram colocados, geralmente, na porta de entrada das cidades. Era lá na porta de entrada das cidades que os juízes se assentavam, os magistrados se assentavam e o povo comparecia, trazendo as suas causas, e os juízes e os magistrados julgavam. A lei de Moisés determinava que estes juízes e magistrados julgassem o povo de Deus com equidade, imparcialmente, sem favorecer o rico e sem oprimir o pobre. O juiz não podia tomar suborno, ele não poderia ser corrompido, não poderia vender a verdade, porque ele era representante de Deus nas causas do povo. E, portanto, ele não poderia corromper o juízo e a justiça por conta de ganho. A interpretação mais provável dessa frase é que os juízes estavam vendendo pessoas inocentes que não podiam pagar sua dívida. Vendiam justo por dinheiro. A lei de Moisés permitia que uma pessoa se vendesse como escravo para quitar uma dívida. Mas o que os juízes estavam fazendo aqui era dizendo para essas pessoas que eram inocentes nessas questões, que eram justos, que eles eram culpados e que a forma deles pagarem a sua penalidade era se tornando escravos. Estavam vendendo o justo por dinheiro, escravizando pessoas, usando o sistema judiciário como meio para isso. Que condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. A melhor interpretação dessa frase é a seguinte: o pobrezinho comprou um par de sandálias na Casa Bahia e ele não podia pagar o carnê. Então o juiz diz: você agora vai ser escravo para poder pagar a sua dívida. Ou seja, por nada os juízes estavam vendendo pessoas como escravos. A escravidão era um sistema que existia naquela época. E agora estava sendo alimentado, a escravidão e o tráfego de pessoas estava sendo alimentado por esses juízes corruptos que achavam qualquer motivo para vender uma pessoa e aí fazer dinheiro, ganhar dinheiro com isso. Era esse ponto que chegava a injustiça no sistema judiciário da nação de Israel, fazendo com que os israelitas fossem bem parecidos, por exemplo, com os filisteus e os fenícios, que são denunciados no capítulo 1, exatamente por tráfico de pessoas, por venda de escravos. A mesma coisa estava sendo feita, não violentamente, mas pelos juízes de Israel e pelos seus magistrados. E suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. A melhor explicação para esse texto complicado no hebraico aqui é que Amós está dizendo alguma coisa como isso aqui, que os ricos, os juízes, querem esmagar a cabeça dos pobres no pó da terra. A nossa tradução colocou: suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Então, o que é que eles estavam suspirando? O que é que eles estavam querendo? Que eles queriam ver a cabeça do pobre no chão, coberta de terra. Era esse o desejo dos juízes, o que significa humilhar os pobres, não dar-lhes justiça, negar-lhes o direito e a verdade, exatamente porque eles eram pobres e não podiam pagar a sentença, não podiam corromper os juízes. Então, eles eram humilhados nesses tribunais e a sua causa geralmente era uma causa perdida. É como se o juiz quisesse ver o pobre como o pó da terra onde ele pisava. Isso estava acontecendo no meio do povo de Deus, que pervertem o caminho dos mansos. Perverter no hebraico significa jogar para fora. E aí, quando você lembra que o tribunal ele era no caminho, na entrada da cidade, na porta da cidade, que era o caminho de entrada, a ideia era que esses juízes estavam empurrando os pobres para fora dos seus tribunais, negando justiça, negando atender a causa deles, não querendo fazer-lhes o que era direito, exatamente porque eles não tinham dinheiro para comprar o juiz, ou comprar uma sentença, ou corrompê-los e assim por diante. Está explicado de onde vinham os recursos para a riqueza da nação de Israel. A nação era uma nação próspera, mas quem prosperava eram os ricos, os príncipes, os nobres, os magistrados, os juízes. E de onde vinha esse dinheiro? Está explicado aqui.
O judiciário de Israel alimentava o tráfico de escravos, alimentava a propina, gorjeta, suborno, e dessa forma muita gente enriquecia às custas dos pobres e dos necessitados. Qualquer semelhança com fatos reais e modernos é mera coincidência. Então esse é o primeiro pecado que o profeta Amós denuncia da nação de Israel, que é a corrupção do seu sistema judiciário, contrariando o que a lei de Deus mandava, que era praticar a justiça, fazer o que é reto, ser imparcial, não contemplar o rico em detrimento do pobre. É que, infelizmente, o povo de Deus se esquece das misericórdias de Deus e é capaz de cometer os mesmos pecados das nações. Você vai encontrar dentro da igreja pessoas que são assim, que não há diferença entre elas e os ímpios, que cometem esse tipo de coisa. Você vai encontrar profissionais desonestos, você vai encontrar gente injusta, gente que se vende, que aceita suborno, que paga suborno, gente que respeita o rico, mas que despreza o pobre, gente que é indiferente com o sofrimento das pessoas. Você vai encontrar esse tipo de gente na igreja também. E é claro, nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso que pregações assim são feitas, por isso que existe a disciplina da igreja, a correção da igreja, para que nós nos lembremos quem nós somos e o que Deus fez por nós. Nós pecamos sempre contra a graça e a misericórdia de Deus. Eu termino com uma palavra aqui para aqueles que estão abusando da graça de Deus. Quem são os que abusam da graça de Deus? São aqueles que sabem que estão fazendo uma coisa errada e continuam. E ficam se justificando, dizendo, Deus vai fazer uma exceção, ou tem gente pior do que eu, ou não é tão ruim assim. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas. Se você está abusando da graça de Deus, saiba que Deus sabe contar. Primeira transgressão, segunda, terceira, quando chegar a quarta, a mão dele virá. E virá em juízo, contra aqueles que o desafiam, endurecem o seu coração e permanecem no pecado e na incredulidade e na dureza da sua mente. Deus é compassivo e misericordioso. Antes de Amós, Deus mandou Jonas contra uma destas nações, mandou Jonas na Síria, lá entre os ninivitas, para anunciar o juízo de Deus contra aquele povo. E o povo se arrependeu e Deus perdoou e não destruiu Nínive como ele disse que haveria de fazer. Isso foi um pouco antes de Amós, mostrando a misericórdia de Deus. Se houvesse arrependimento, se houver arrependimento, mudança de vida, o nosso Deus é gracioso, misericordioso e está disposto a perdoar. Se você acha bom o castigo de Deus sobre os ímpios, lembre do laço de Amós. Se você se regozija quando o ímpio ele é julgado, quando o fogo de Deus vem contra pecadores incrédulos, lembre do laço de Amós. Porque se você viver como esses pecadores, Deus vai lhe tratar exatamente do mesmo jeito. Para com ele, não há acepção de pessoas nesse sentido.